O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na 33ª semana do tempo comum, no finalzinho do ano litúrgico, e hoje, no finalzinho do ano litúrgico, em que nós somos chamados, sempre no final de cada ano litúrgico, nós somos chamados a refletir a respeito do final da nossa vida e do final do mundo, isto é, tanto que a nossa vida terá um fim, então nós precisamos pensar e refletir como estamos vivendo, para ver se estamos preparados, se estaríamos preparados para o nosso encontro com o nosso Senhor, se hoje fosse. Mas também somos chamados a refletir sobre o final dos tempos, de modo que, se hoje fosse o último dia, o final deste mundo, será que eu estaria preparado para ser julgado e ser acolhido por Deus entre os seus? Ou será que eu seria lançado lá fora, na escuridão, onde há choro e ranger de dentes? Então, este tempo, este final do tempo litúrgico, deve fazer com que nós tenhamos sempre presentes essas realidades. Pois bem, tendo essas realidades como pano de fundo, nós hoje temos a oportunidade de refletir a respeito deste amor que deve nos levar a amar a Deus sobre todas as coisas,
para que nós possamos participar do reino de Deus e não ser lançado fora na escuridão, nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. A primeira leitura de hoje entra em comunhão com a memória que hoje estamos celebrando. Celebramos hoje a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Santa Cecília, que tinha tudo para ter uma vida tranquila e próspera. Era uma jovem bela, uma jovem bem casada, casou-se com Tibúrcio, uma jovem que poderia ter uma vida tranquila neste mundo e ter todo o conforto e felicidade terrenas que alguém possa desejar, mas ela tinha um outro desejo no seu coração. Ela queria se entregar a Deus, se entregar a Cristo e amá-lo com todo o seu coração, mesmo sabendo que ser cristã era crime, que por causa da sua fé ela perderia todos estes bens pelos quais as pessoas sacrificam toda a sua vida. Isto é, quando nós olhamos para as pessoas, não apenas hoje, mas durante toda a história da humanidade, as pessoas sacrificam tudo para ter dinheiro, para ter conforto, para ter prazeres neste mundo, para serem felizes aqui e agora. E Santa Cecília estava disposta a isso tudo sacrificar para poder amar a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua mente, com toda a sua intensidade, com toda a intensidade, com toda a radicalidade, amar a Deus acima de todas as coisas. Pois bem, e isto nós iremos encontrar esta mesma realidade na primeira leitura de hoje, retirada do segundo livro dos Macabeus, no capítulo 7. E aqui, quando eu preparava esta homilia, me vinha à mente aquela frase de Santo Agostinho, que diz assim: dois amores construíram duas cidades. Dois amores, dois tipos de amor. Dois amores construíram duas cidades. Um tipo de amor. Um amor de si ao desprezo de Deus. Então, este tipo de amor, que amava a si ao ponto de desprezar a Deus, construiu uma cidade, a cidade dos homens. O outro, um amor de Deus, um amor a Deus ao ponto do desprezo de si, construiu uma outra cidade, a cidade de Deus. Então, na cidade dos homens moravam aqueles que se amavam a si mesmos a tal ponto que desprezavam Deus, que queriam realizar os seus sonhos, alcançar as suas metas e satisfazer as suas vontades de tal maneira ao ponto de desprezarem Deus, as suas leis e os seus mandamentos. E na outra cidade, na cidade de Deus, moravam aqueles que, para glorificar a Deus, que para buscar a glória de Deus, que para serem fiéis a Deus e às suas leis, estavam dispostos ao sacrifício de si mesmos. Os mártires, meus santos, habitam esta cidade, a cidade de Deus. E em qual cidade nós queremos habitar? Porque você pode dizer: ah, padre, eu quero a Jerusalém celeste, eu quero ir para o céu. Pois bem, mas só habitará na Jerusalém celeste aqueles que estiverem dispostos a amar a Deus ao desprezo de si mesmos, a amar a Deus de tal maneira que estejam dispostos a se colocar em segundo, terceiro, quarto, quinto lugares, mas primeiramente Deus, a sua glória, a sua vontade, porque não habitará na Jerusalém celeste
quem durante esta vida habitou na Babilônia, isto é, naquela cidade em que se amaram a si mesmos a tal ponto do desprezo de Deus. Pois bem, Santa Cecília então, ela amou a Deus, ela escolheu a Deus ao ponto do desprezo de si mesma. Foi presa porque era cristã e não renegou a sua fé. Primeiramente foi levada para uma sala, para um quarto quente, abafado, com fumaça, para que ela morresse asfixiada. E lá naquela sala, naquele quarto, ela entoava louvores ao Senhor, como os jovens na fornalha ardente. Como viram que ela não tinha morrido asfixiada, cortaram-lhe a garganta. E ela morre por fidelidade a nosso Senhor. Pois bem, e eu dizia que a primeira leitura de hoje está em plena consonância à memória que estamos celebrando. Sim, segundo o livro dos Macabeus, capítulo 7, é uma das leituras bíblicas mais tocantes, e que eu aconselho que, se você já leu, que leia novamente, e se você nunca leu, misericórdia, precisa ler. Segundo Macabeus, capítulo 7, diz que uma mãe, com os seus 7 filhos, ela e os seus filhos são presos, e eles são obrigados a comer carne de porco. Por quê? Qual é aqui o contexto? O rei Antíoco Epífanes tinha dominado o povo de Israel, e o rei Antíoco Epífanes queria implantar um sincretismo religioso, em que todos adorassem todos os deuses, em que não houvesse um Deus verdadeiro. Não, todos deveriam adorar todos os deuses. Toda religião seria boa, aquela mentalidade de que toda religião é boa, toda religião é verdadeira, toda religião é válida, e o judeu, e que todos se entregassem a tudo o que todos viviam, isto é, uma mistura de todos os costumes, e que as pessoas vivessem todos aqueles costumes. E o judeu, dentre outras prescrições, uma delas era o que? Ele não poderia comer carne de porco, nem adorar o imperador. Então o judeu estava consciente disso, só que muitos se entregaram e começaram o que? A abrir exceções, comiam carne de porco, faziam de conta que adoravam o imperador, mas um judeu verdadeiro sabia que isso não podia fazer. E aqui, meus irmãos, é um ensinamento para nós. Se nós abrirmos uma exceção, eu vou fazer isso, eu vou fazer de conta de que eu aceito isso que o mundo ensina. A partir do momento que você abre um precedente, que você abre uma exceção para justificar a sua infidelidade a Deus, por ali passa boi, passa boiada. Isto é, você vai acabar se perdendo sem sombra de dúvidas. Isto é, este contexto dos judeus no regime de Antíoco Epífanes se assemelha muito ao contexto em que nós vivemos hoje em dia, em que as pessoas querem colocar goela abaixo em nós, em que o mundo quer colocar goela abaixo dos cristãos os seus pseudo-valores, os seus falsos valores. Então querem que os cristãos digam que não tem problema, que toda religião salva, que toda religião é boa, que se você é muçulmano, seja um bom muçulmano e você vai se salvar. Se você é espírita, seja um bom espírita e você vai se salvar. E se você é cristão, seja um bom cristão e você vai se salvar. E no âmbito do cristianismo, se você é luterano, seja um bom luterano e você vai se salvar. Se você é calvinista, que você seja um bom calvinista e você vai se salvar. E se você é católico, que você seja um bom católico e você vai se salvar, porque placa de igreja não salva ninguém. Não, meus santos, esta não é a fé católica.
por fidelidade a Jesus, nós precisamos dizer para as outras religiões que Deus se fez homem e habitou entre nós. Então não pode ser a mesma coisa ser cristão e ser budista, porque Jesus e Buda não são a mesma coisa. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem, que habitou entre nós. E Buda é uma criatura, e Maomé é uma criatura, e Confúcio é uma criatura, e Allan Kardec é uma criatura. E no âmbito cristão, nós temos que dizer que o Filho de Deus, que se fez homem, ele fundou uma igreja, a sua igreja. E isso nós dizemos não por intransigência, mas isso nós dizemos por fidelidade. Nós não temos direito, para evitar problemas, de dizer o contrário. Precisamos saber como dizer, precisamos ter caridade em como dizer para dizer, porque não seria caridade omitir. Então você precisa saber como dizer o que você precisa dizer para agir com caridade. Então aqui é apenas um aspecto, mas também querem colocar goela abaixo dos cristãos que a ideologia de gênero é algo tranquilo, que os pais não têm que ensinar os seus filhos, ao seu filho menino, que ele tem que ser homem, mas ele pode ser o que ele quiser. E nós sabemos muito bem que um cristão, ele não pode isso ensinar por fidelidade a Deus. Um cristão não pode dizer que uma pessoa que viva, que pratique a homossexualidade, ela faz algo tão lícito como aquilo que acontece entre um homem e uma mulher em santo matrimônio. Não são a mesma coisa. Uma atitude é uma abominação, é um pecado, é abominável a Deus. O outro é algo santo, pensado e querido por Deus. E por fidelidade a nosso Senhor, nós isso temos que dizer, e não para evitar problema, eu me calo e faço de conta que nada disso está acontecendo. Quando você isso faz, você abriu uma brecha por meio da qual outras infidelidades passarão. Então os filhos, a mãe com seus filhos macabeus, não estavam dispostos a isso, então foram presos. E diz aqui, vocês podem depois pegar, que um a um começa a ser torturado na frente dos irmãos e da mãe. Então diz aqui no capítulo 7, no versículo 2: um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos: que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos, isso aqui foi o irmão mais velho, estamos prontos a morrer antes de violar as leis dos nossos pais. Não há aqui como não lembrar o antes morrer do que pecar. Estamos prontos a morrer, mas não vamos violar as leis dos nossos pais, não vamos renegar a nossa religião. Meus irmãos, esta frase, para que ela seja dita na verdade, ela precisa estar sustentada pela graça que nós precisamos pedir, porque constantemente nós somos tentados a desdizer isso. Porque não espere você, o mundo ou o Brasil se tornarem anticatólicos, anticristãos e prenderem você, e aí você, para testemunhar sua fé em Cristo, você diz: eu prefiro morrer a pecar. Mas isso acontece em cada pecado na nossa vida. Então não caia na armadilha do diabo de você ficar esperando uma situação extrema acontecer para assim testemunhar, quando assim você precisa testemunhar nas pequenas ocasiões da sua vida. Porque diante do pecado, de todo pecado, nós saímos ou idólatras ou mártires. Diante do pecado, ou eu cedo ao pecado e o cometo,
ou eu morro para mim mesmo, nego a minha vontade, nego o meu desejo de compensação, de satisfação, morrendo na minha vontade, para a glória de Deus. 2 amores construíram 2 cidades. Um construiu a cidade dos homens. Lá moravam aqueles que amavam a si mesmos de tal maneira ao desprezo de Deus. O outro amor construiu a cidade de Deus. Nela moravam aqueles que amavam tanto a Deus ao desprezo de si mesmos. Então, meus irmãos, esta crise em preferir a Deus ou a si mesmo, em morrer para fazer a vontade de Deus, ela não acontecerá no fim dos tempos, ou se começarem a perseguir os cristãos. Ela acontece cotidianamente na nossa vida. Cotidianamente nós estamos ou matando Deus para que a nossa vontade impere, ou fazendo-nos morrer para que a vontade de Deus prevaleça. E aí vão todos os filhos macabeus, o primeiro, o segundo, o terceiro, e todos eles estão dispostos a entregar a sua vida, porque eles creem que o Senhor lhe concederá novamente a vida eterna. No versículo 9, diz aqui que o segundo filho, que teve a sua língua cortada, as extremidades, as mãos e os pés cortados e assado, antes disso lhe acontecer, ele diz para o seu algoz, e dizendo isso para o imperador que isso havia mandado: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, se morrermos por fidelidade às suas leis. O Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna. E mais abaixo, o quarto filho, desculpe, este aqui foi o terceiro filho. O quarto filho vai dizer assim: é uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus nos ressuscite. Mas para ti, ó maldito, certamente não haverá ressurreição para a vida, mas ressurreição para a morte, porque todos ressuscitaremos, os bons e os maus, os justos e os ímpios, mas os bons, aqueles que são de Deus, ressuscitarão para a vida eterna. Os maus ressuscitarão, isto é, receberão os seus corpos para a morte eterna. Então eles tinham já esta fé presente, e era isso o que lhes motivava a entregar a sua vida. E é isso que precisa estar presente em nós, para que nós tenhamos esta motivação. O problema é que nós muitas vezes, os cristãos, muitas vezes, e se esqueceram do céu, se esqueceram da recompensa eterna, se esqueceram da ressurreição. E aí, é claro, os mandamentos de Deus se tornam simplesmente uma lei pesada, que nós somos chamados a observar, e não um caminho para a vida, para o encontro com Ele, em que Deus misericordiosamente recompensará toda pequena ou grande fidelidade. Diz então que depois dos irmãos macabeus, dos 6 que tiveram suas línguas arrancadas, que foram escalpelados, né? Que lhe arrancaram o couro com cabelos da cabeça, para que lhe causassem sofrimento, diz que quando chega ao 7º filho, ao mais novo, o rei Antíoco já estava à beira de uma humilhação, porque todos estavam dispostos a morrer, mas não iam obedecer. Então o rei Antíoco tenta agora com promessas, prometendo dinheiro, terras, benefícios, e pediu à mãe: mulher, aconselha o teu filho, ele é jovem, e eu darei tudo isso a ele. E diz então que a mãe, vocês podem ver isso no
no versículo 30, no versículo 29, ela se volta para o filho e diz: meu filho, sê digno dos teus irmãos, morre pela lei do nosso Deus. Imagine, uma mãe aqui que ensina o seu filho e ensinou os seus filhos a serem fortes. Muitas vezes os pais hoje em dia, eles querem cercar os filhos e protegê-los de tal maneira que os faz fracos, não prepara os seus filhos para a luta. É claro que a graça veio em socorro desses filhos, desses 7 filhos, mas a graça supõe a natureza. Muito provavelmente esta mãe criou os seus filhos para a fé. Esta mãe criou os seus filhos fortes, de modo que eles estavam preparados para receber a graça de Deus, e esta graça pôde frutificar plenamente. Mas quando criamos os nossos filhos como florzinhas, com redomas de vidro, para que nada os contrarie, tudo o que eles pedem nós concedemos, ora, eles se tornam frágeis, eles não sabem ser contrariados, eles ficam desiludidos, frustrados, deprimidos, decepcionados, morbidamente tristes. Por quê? Porque eles não aprenderam a minimamente se frustrar e não tiveram o que? A sua força exercitada para que, uma vez contrariados, aprendessem a superar as contrariedades da vida. Então esta mãe chega para o seu filho mais novo, para o seu filho adolescente, e diz: meu filho, vê o exemplo dos teus irmãos, ser forte e ser digno deles. E diz que este então diz ao imperador, ao algoz, que estava disposto a morrer, e diz que este foi torturado mais do que todos. Versículo 34, ele diz antes de morrer: ímpio, não te exaltes sem razão, em vãs esperanças, nós somos servos do céu, tu ainda não escapaste ao julgamento de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que tudo vê. Eu não terei tempo aqui de mostrar as várias passagens, então vocês depois podem ler todo o capítulo 7, em que eles repetem anteriormente várias vezes que Deus nos vê. Não pense você, ele vai dizer, um dos filhos vai dizer ao algoz: não pense você que nós somos abandonados por Deus. Está lá no versículo 16. Não pense você que nós somos abandonados por Deus. Deus nos vê, e é uma alegria por Ele morrer, é uma honra sofrer pela causa de Deus. Por que isso é tão importante? Porque nós, infelizmente, quando experimentamos sofrimento, nós tendemos a nos sentir abandonados por Deus. Deus não olha mais para mim, Deus se esqueceu de mim, Deus não ouve as minhas preces. Eles ali estavam vendo seus irmãos mortos e sabiam: Deus nos vê, e Deus está nos dando a força necessária para que nós saibamos sofrer com honra, para que nós saibamos sofrer com mérito e tenhamos oportunidade de amá-lo mais, de amá-lo muito, de habitar naquela cidade em que moram aqueles que amaram tanto a Deus ao desprezo de si mesmos. Meus irmãos, por fim, morreu também a mãe, glorificando o nome de Deus. Meus irmãos, peçamos a Deus que nos conceda um amor assim, para que nós possamos testemunhar este amor nas pequenas ocasiões da nossa vida, para que nós aprendamos a amar tanto a Deus ao desprezo de nós mesmos. Tem aquela passagem que nosso Senhor diz classicamente e repete tantas vezes: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, despreze-se a si mesmo, coloque-se em segundo, terceiro, quarto, último lugar. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é sobrenatural. Nós por nós mesmos não sabemos nos desprezar, nos renunciar, nos colocar em segundo, terceiro, quarto lugares. Nós somos marcados pelo pecado original, nós somos egoístas. Então peçamos a Deus que nos conceda um coração semelhante ao seu,
que esteve presente no peito de Santa Cecília, Marte, Virgem e Marte, que esteve presente no coração do nosso pai São José, que esteve presente no peito da Virgem Maria, a rainha dos mártires, coração de Cristo que esteve presente no coração de todos os santos, porque só foram santos porque tiveram os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Peçamos a Deus por intercessão dos seus santos amigos, para que os seus mesmos sentimentos estejam presentes no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.